Gente, muito boa tarde. Mais um dia de live aí bastante especial. Hoje eu tô bem feliz que eu vou conversar com uma pessoa super legal, uma gaúcha como eu, só que ela é de Uruguaiana, que é a Marlova Noleto. Depois ela vai falar o sobrenome dela. Oi, Ru, que eu não me arrisco a falar esse sobrenome romeno aqui. A Marlova, ela é diretora e representante da Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura no Brasil, e ela trabalha há 23 anos já na ONU, né? 3 anos ela ficou no Unicef, mas depois ela vai contar essa história pra gente. Hoje é 20 de agosto já, gente, já estamos chegando no finalzinho de agosto. Como voa esse tempo? Que loucura! Já estamos aí quase no finalzinho, estamos já no segundo semestre, né? Chegando, já olhando assim o final do ano, muitas pessoas querendo, ai meu Deus, que acabe logo esse ano, que venha um ano mais feliz, com mais segurança para todos, né? Isso que esperamos. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Oi, Cássia, minha parente, Cássia. A Cássia Guimarães também. A Marlova ainda não entrou, daqui a pouquinho ela tá entrando. Oi, Majô. Vamos conversar então com a Marlova Noleto, diretora da Unesco no Brasil. É representante da Unesco. Já pensou que legal? Uma mulher, uma gaúcha, me deixa mais feliz ainda, né? Que está aí à frente dessa pasta já há bastante tempo. Ela vai contar um pouquinho da história dela. A gente tem tanta coisa para conversar, eu espero que dê tempo, né? A gente vai controlar o tempo, porque eu acho que o Instagram tá roubando uns minutinhos aí, porque a última live que eu fiz não conseguimos salvar porque, nossa, foi muito rápido que terminou, enfim. Deixa eu ver aqui se tem algum recadinho dela. As pessoas, ok. Deixa eu botar aqui, já entrei. Pode me chamar. No momento que ela entra aqui eu também localizo, mas ela não entrou ainda. Deixa eu ver, não. Como é que estão aí, gente? Finalzinho do mês tem aquela máxima que diz que agosto é o mês do desgosto. Pra mim é o mês do bom gosto. Ó, ela tá entrando ali, a Marlova. Já vou chamar ela. Deixa eu só ver que o meu mouse eu acho que meio que desconectou aqui. Vamos lá. Já vamos começar. Oi, Rodrigo. Alô! Tudo bom, Cris? Tudo ótimo, melhor agora aí com a tua presença. Já estava falando Também em vai ser. ti, não de ti. Que Estava ótimo. fazendo a apresentação. Aham. Deixa eu Como é que tirar tá isso para ti a aqui. conexão? A conexão tá tranquila, tá ótimo. Eu estou só Me arrumando ouve aqui para bem? vocês me enxergarem melhor, tá bom É, assim? tá cortando um pouquinho. Ah, agora sim, eu tô te Ah, recostando aí, dá para ver melhor. Tudo bem, tá então? tudo ótimo. Que legal. Já entrou um pessoal aqui, ó, a Cássia Guimarães, Major Correia, Rodrigo, como é? A Lima, S Rodrigo Lima, Lima, e trabalha conosco, não lês. ai, que legal. Muito bem-vindos à nossa live. Eu só agora vou desativar os comentários só para não ficar no teu rosto, ó, ficar melhor assim. Aí no final a gente abre para ver se tem alguma pergunta, mas eu prefiro fazer assim dessa forma. Tá Então, em ótimo. primeiríssimo lugar, te agradecer aí essa brecha na tua agenda super comprometida, cheia de compromissos, de webinars, enfim. A gente vai falar um Vários. pouquinho sobre isso. Com certeza, vamos conversar. Eu acho que essas lives, os webinars, eles têm dado uma oportunidade muito boa para as pessoas se conectarem com vários assuntos de interesse, né? Nós, da Unesco, fizemos uma série com o Data Favela, com a CUFA, temos feito também vários webinars sobre educação, que é o nosso tema central, temos Sim, participado também a convite de outros
webinars promovidos por parceiros nossos. Então, acho que termina sendo uma oportunidade muito boa, Cris, quando as pessoas estão mais em casa e sem, digamos, aquela possibilidade de socialização que é da nossa vida dita normal, né? Sair para um cinema e tomar um café com um amigo e jantar fora e num bar. As lives, os webinars terminam sendo uma forma diferente de socializar também, né? Porque nós ouvimos diferentes pontos de vista, conversamos sobre vários temas, então as pessoas acabam se interessando e acabam atraindo também um público diverso do que se tu fizesse um evento ao vivo, né? É verdade. Eu até costumo falar assim que eu acho que a gente nunca trabalhou tanto e nunca viajou tanto, porque às vezes tu tá lá numa live lá em Nova York, daqui a uma hora tu tá uma em Brasília, uma em Porto Alegre, né? Uma em Santa Catarina, quer dizer, tá dando oportunidade pra gente. Se fosse fisicamente, a gente não poderia, mesmo Não indo de avião, né? faria, A gente não teria, exatamente. né? Na verdade, né, não precisar calcular e usar um tempo de deslocamento termina sendo também mais produtivo, né? Porque o fato de estar em casa termina contribuindo para o tempo render mais. Sim, com certeza. Essa é uma das vantagens da pandemia, né? Se dá para se dizer, né? Que É tem coisas verdade. positivas, né? Mas sempre tem, né? A gente que trabalha na área social, né? Que tem essa esperança, né? De ver, mesmo com dificuldades, a gente tem aqueles momentos que a gente chora, mas eu acho que o choro às vezes é mais de alegria, né? De quem trabalha nessa área, como tu também é dessa área social, né? E a gente acredita que sempre tem alguma coisa positiva, existe uma mensagem por trás disso e a gente tem que saber perceber esses recados, né? Com certeza, eu acredito nisso. Eu acho que a pandemia ela é um recado para o mundo, né? Eu acho que é para um modelo de vida, um modelo de desenvolvimento, um modelo de consumo que precisa ser repensado. E a própria forma da transmissibilidade desse vírus sem fronteiras, eu acho que também nos ensina muito, né? Com certeza. Sobre aviões lotados para lá e para cá, pessoas andando para todos os lugares, né? Como que isso se propagou no mundo. Então, acho que tem sim um recado sendo dado aí, Cris. É verdade. Eu te apresentei aqui no início e eu disse que eu não ousaria falar o teu sobrenome, né? Então agora eu pediria que tu falasse ali. Eu falei Marlova Noleto, né? Gaúcha de Uruguaiana, diretora e representante da Unesco no Brasil, né? Então, meu E eu queria sobrenome que tu falasse. é Jovchelovitch, meu Já sobrenome você do meio. ouviu. Eu imaginei, mas eu digo, eu não vou falar porque às vezes tem uma pronúncia, né? Eu queria que tu falasse, então, são 23 anos de atuação na ONU, né? Sendo 3 no Unicef e 20 nessa pasta aí que tão brilhantemente tu coordenas, diriges, e eu fico tão feliz toda vez que eu falo com uma mulher gestora, assim, e principalmente dessas instâncias tão importantes, eu fico super feliz. E caiu aí para ti a internet? Não, deu uma, assim, uma pausa Deu repentina. aquela pausinha, né? É, Não, voltou. eu fico feliz, né, de entrevistar as mulheres, que eu acho que tem bastante mulher na gestão, mas ainda faltam muitos espaços aí para gente, né, Marlon? Eu acho que o mundo, felizmente, vem avançando bastante. Acho que as mulheres estão conquistando muitas posições importantes, se posicionando cada vez mais e melhor, né, no mercado de trabalho. E eu não Sim, tenho dúvida que isso tem a ver com uma forma também de que as mulheres é, aprenderam a se colocar melhor, né? Isso foi uma exigência dos tempos, é, porque eu acho que hoje o lugar de mulher é onde ela quiser, literalmente, né? E então é uma questão de ir atrás, buscar, não se intimidar,
trabalhar muito, se esforçar e conquistar todos os lugares que se quer, né, Cris? Eu sinto que há um tempo atrás talvez fosse. Acho que deu de novo uma travadinha. Acho que caiu aqui. Vamos tentar ver aqui. Eu acho que caiu a conexão da Marlova. Vou chamar de novo. Eu acho que agora conectou de novo. É. Tem dias que é assim, não tem jeito, né? Eu até coloquei nos meus dados aqui junto, que eu estou no meu Wi-Fi, mas eu digo, bom, deve estar acontecendo alguma coisa, daí eu coloquei também nos dados do celular, mas eu acho que agora sim. Eu acho que Eu tinha agora te perguntado, vai. acho que vai. Eu tinha te perguntado então para tu falar um pouquinho da Unesco, né, das áreas de atuação, que Isso. todo mundo conhece a Unesco, mas sempre é legal dar uma reforçadinha, né? Então, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Nas ciências estão compreendidas aí as ciências naturais, as ciências duras, e também as ciências humanas e sociais, né? E, além da área, então, de educação, ciência e cultura, nós temos também a área de comunicação e informação. São 5 áreas de mandato, é um mandato muito amplo, que nos permite trabalhar de maneira transversal e, portanto, de um modo que eu considero muito interessante. A Unesco é uma agência especializada das Nações Unidas, o que significa dizer que nós temos o mandato dos países para trabalhar nos países membros, né? Nós temos representação diplomática também dos países junto à Unesco, e a nossa instância máxima de governança é a Conferência Geral, que acontece a cada 2 anos, quando então nós aprovamos o nosso orçamento e o nosso programa de país. Uhum. Tranquilo, acho que deu para acompanhar aqui. Estava um pouco travado, mas eu acho que essa fala sobre a Unesco conseguiram pegar, né? A ONU tem agências, programas e fundos, né? Então, o Unicef, por exemplo, é um fundo. A Unesco é uma agência especializada, assim como a Organização Mundial da Saúde, e a FAO, por exemplo, a Fundação de Agricultura e Alimentação. Depois nós temos programas como o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos, temos o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou o PNUMA, que é o Programa de Meio Ambiente, e temos os fundos e as agências especializadas. A diferença das agências especializadas é que elas têm governança própria, né? Governança feita pelos países, como é o caso da própria ONU, que a instância máxima de deliberação é a nossa Assembleia Geral, né? E no caso da Unesco, o correspondente seria a Conferência Geral da Unesco, quando os países se reúnem. E nós temos também um conselho executivo com 58 países membros, que se reúne a cada 6 meses, né? E que prepara o trabalho para ser aprovado na Conferência Geral, com o apoio do secretariado da organização. Então, nós que trabalhamos na Unesco, nós fazemos parte do chamado secretariado da Unesco. Com certeza. Eu até grifei
uma frase que eu estava dando uma olhadinha no site da ONU, e como eu já tinha falado, feito uma entrevista com a Gestos, eu não sei se tu conhece a Juliana da Gestos, e eles também usam, eu acho que é um slogan, diz não deixar ninguém para trás. E aquilo me tocou tanto, assim, que eu acho que é uma frase que diz tanto, né? Que realmente todos têm que ser incluídos, né? Realmente não deixar ninguém para trás. Eu achei tão bonito. Eu queria que, como tu vive nessa instituição, eu queria que tu comentasse também a tua percepção Então, sobre isso. isso nós dizemos que é o moto da ONU, né? O lema das Nações Unidas, Leave no one behind, é não deixar ninguém para trás. E essa ideia surgiu porque eu acho que muitos dos que nos ouvem aqui devem saber, as Nações Unidas, na Assembleia Geral de 2015, aprovaram uma agenda dos países para as pessoas, pelas pessoas e com as pessoas, que é conhecida como Agenda 2030, porque é uma agenda de implementação de 2015 até 2030. E essa agenda ela tem 17 objetivos. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, erradicação da pobreza e o fim das desigualdades, igualdade de gênero, água potável, mudanças climáticas, parcerias, cidades sustentáveis. E essa agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ela deve ser trabalhada, esses objetivos devem ser trabalhados, as metas devem ser alcançadas até 2030. Por isso, nós falamos Agenda 2030. E o nosso compromisso, o compromisso das Nações Unidas, é realmente não deixar ninguém para trás. Significa dizer que nós, quando falamos, por exemplo, Objetivo de Desenvolvimento 4, onde a Unesco é a agência líder, educação de qualidade, equitativa e inclusiva para todos. Nós estamos falando literalmente todos. Não podemos deixar ninguém para trás. Educação de qualidade, equitativa e inclusiva deve ser literalmente para todos. Essa é a Sim. ideia, né? E é um lema, é um moto que dialoga com a ideia de inclusão, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, o mundo concentrou riquezas, aprofundou as desigualdades e a pandemia terminou por aprofundar ainda mais essas desigualdades. O mundo vive uma crise humanitária muito grande, sem precedentes. Então, nós, quando falamos em não deixar ninguém para trás, nós estamos preocupados em poder alcançar todos, em atingir, né, de muitas maneiras, quem é o destinatário da nossa ação? Com quem nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados com todos, sobretudo os mais vulneráveis, aqueles que precisam de atenção, precisam de ajuda, precisam de cuidados, são aqueles que têm dificuldades socioeconômicas, as crianças e adolescentes que estão fora da escola, as meninas e mulheres que precisam, em muitos países, de mais atenção, porque são impedidas de estudar, quer seja por discriminação ou por questões culturais, muitas vezes, né, Cris? Que uma das coisas fascinantes de trabalhar na ONU, nas Nações Unidas, é que nós estamos sempre olhando para o mundo todo, né? E as diferenças entre os países também são muito grandes. Culturalmente, nós temos países onde as mulheres não têm possibilidade de trabalhar, as meninas não podem ir para a escola. Vejam o caso da Malala, que talvez seja o mais emblemático, que foi baleada pelos fundamentalistas do Talibã, simplesmente porque estava no ônibus a caminho da escola. Então, Sim. eu acho que é sempre muito interessante a gente se lembrar que existem, sim, diferenças significativas culturais que afetam a maneira com que a igualdade ou a desigualdade chega, né,
Então, por isso, a preocupação da ONU em dizer que nós não queremos deixar ninguém para trás. Claro. O teu som ficou mais baixo para mim. Eu estou até tentando ver aqui o meu celular. Eu não sei se é comigo ou se foi contigo. Mas tá bem baixinho, mas eu estou conseguindo te entender. Eu queria que tu falasse assim, já que tu falou agora também em educação, o teu cenário, né? Como é que está a educação em meio a essa pandemia? Porque a gente sabe que nem todos têm acesso, né, a um computador, a um celular. Como é que está sendo, né? Como é que tu vê isso e num futuro próximo, né? Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer ainda, quanto tempo mais nós vamos ter que ficar assim, dessa forma, né? Então, eu estava dizendo, né, que a pandemia aprofundou as desigualdades e terminou escancarando de muitas maneiras a fragilidade das nossas sociedades, né? Sim. Nós temos uma responsabilidade coletiva, Cris, de apoiar todos, sobretudo os mais vulneráveis. É disso que É, nós falamos quando dizemos não deixar ninguém para trás. E é sim. sempre bom lembrar que, mesmo antes da pandemia, um de cada 5 crianças ou adolescentes e jovens já estavam fora da escola. E a maior barreira, o maior obstáculo para o ingresso nas escolas é a pobreza. Então, nós temos uma preocupação muito grande, porque quanto maior o tempo que as crianças, adolescentes e jovens ficam fora dos sistemas educativos, maior é a chance de que eles não voltem para as escolas, né? Ou para as universidades, ou, enfim, porque tem a questão socioeconômica, que a pandemia termina por aguçar, então muitos jovens precisam ajudar na renda familiar, isso termina sendo um problema, né, concreto. Então, nós temos uma grande preocupação de que a pandemia, sim, ela exacerbou e aprofundou as desigualdades e que hoje nós vamos ter um trabalho muito grande no pós-pandemia. Vamos ter que dar uma resposta juntos, tanto uma resposta econômica quanto socioeconômica. Vamos ter que ter programas de reengajar as crianças, adolescentes e jovens na escola, vamos ter que ter programas de empoderamento e capacitação para meninas e mulheres, vamos ter que apoiar famílias para que os chefes de família possam voltar para o mercado de trabalho, trabalhar as questões de empregabilidade, de acesso e oportunidades. E as Nações Unidas têm se debruçado sobre a preparação de um marco que permita responder aos desafios que a pandemia está trazendo para o mundo, que são muitos. Eles são, em primeiro lugar, de saúde, é uma crise sanitária, e a preocupação maior, evidentemente, é salvar vidas, mas existe todo um contexto que nos condiciona a olhar para as questões socioeconômicas também. Com certeza, elas estão cada vez, eu tenho lido, e a própria ONU tem se preocupado muito, justamente porque está aumentando o distanciamento, né, entre as classes sociais dessa pirâmide aí, estão aumentando com essa crise nunca antes imaginada. Eu acho que nem no pior pesadelo de qualquer pessoa teria passado essa possibilidade. Lamentavelmente, eu acho que a última crise sanitária assim tão grande tem mais de um século. Então, acho que ninguém sonhava que isso poderia acontecer de novo num mundo tão desenvolvido. Mas por isso, Cris, nós falamos, né, a Unesco tem insistido muito que o momento é de redobrar a aposta no poder da ciência, né? Estamos todos esperando uma vacina, um remédio. Então, a ciência ela volta a ter um poder, um papel central, né? E precisamos redobrar as apostas e os investimentos, porque aí também nós percebemos quantos países deixaram de investir na ciência mais recentemente. E o momento é de voltar a investir.
É verdade. Já que tu tocou na ciência, como é que tu vê a situação hoje, principalmente das mulheres, né? Vocês que têm até o Prêmio Mulheres na Ciência desde 2006, né? Para É dar nossa espaço parceria. justamente para a mulher nessas áreas nunca antes, né, preenchidas por mulheres, que é matemática, engenharia, enfim, a própria área de pesquisa, né? Esse é um programa que nós temos com a L'Oréal, é um prêmio que a L'Oréal patrocina há muitos anos. Ele é um prêmio internacional organizado entre a Unesco em Paris, nossa sede, e a L'Oréal, lá na França, na sua sede também, e que nós tivemos a felicidade de trazer para o Brasil e fazer aqui uma versão local. Então, estamos há muitos anos trabalhando com a L'Oréal do Brasil. É um prêmio que visa estimular a participação das mulheres nas carreiras científicas e premia anualmente. Este ano vai ser no final de setembro ou início de outubro. A cerimônia de premiação será virtual. Acompanhe pelas nossas redes sociais e também pela L'Oréal. Eu, ano passado, estive lá presencialmente, no Rio de Janeiro. É um prêmio sempre muito bonito, porque nos permite ver assim, a qualidade do trabalho das mulheres em carreiras que tradicionalmente eram ocupadas por homens. Então, as engenharias, né, que durante muito tempo era uma carreira onde se via pouca mulher, hoje, felizmente, isso tem aumentado, as ciências, a computação, a matemática. E nós vemos, a Unesco, inclusive, ela trabalha muito isso, que é o que a gente chama de STEAMs, né? Que é Science, Technology, Engineering and Maths, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Para que todas as meninas e mulheres que têm desejo de ingressar nessa carreira se sintam estimuladas para entrar nessas universidades e possam também, enquanto estão lá, ser reconhecidas e ser premiadas, né? Então, porque como eu falava, né, nem todos os países têm oportunidades iguais para as mulheres, né? Nem tudo é do mesmo jeito. Então, é muito importante que a gente possa, sim, estimular as meninas a ingressarem nessa carreira, nas carreiras da área científica, né? Sim, com certeza. Tem um espaço aí, mas que bom que existe esse prêmio aí desde 2006 para justamente dar foco e dar voz para essas mulheres, para que entusiasmem mais mulheres ainda Isso, a assumirem esses lugares, né, também. exatamente. Ele existe Paloma, tu desde participou, perdão, pode falar. Não, é dizer, ele existe desde 2006 aqui no Brasil, mas o prêmio L'Oréal com a Unesco é anterior, é Sim. mais antigo. Sim, já é anterior. Que bom, que bom. A gente no início falou, né, dessa possibilidade de participar de vários momentos online. Tu tens participado bastante de webinários, né? Eu queria que tu apontasse dois na área de educação, como a gente estava falando em educação, que um foi o cenário da educação versus a pandemia e o outro é educação para a cidadania. O que que tu poderia destacar que a gente não tenha comentado ainda? Bom, esse webinar, o Futuro da Educação, é uma série de 4 que nós faremos. O próximo é dia 27 de agosto, às 11 horas. Então, podem nos acompanhar por lá. É, Esse webinar, ele pretende dar vida e uma consulta a vários atores sobre uma iniciativa que a diretora-geral da Unesco lançou, que está sendo liderada pela presidente da Etiópia. Ela preside a comissão da Unesco desse grupo de trabalho que se chama o Futuro da Educação, Aprendendo a Tornar-se. Aqui no Brasil, nós temos um representante do Brasil que está nesse grupo, é o ex-ministro da Educação, ex-reitor da UNB e ex-senador Cristóvão Buarque, um grande educador.
Temos representantes de vários países, temos o português Antônio Novo, que inclusive estará no nosso próximo webinar, que é outro grande educador, né, de língua portuguesa, e a ideia é descobrir como nós podemos juntos ajudar a construir a educação do futuro. Que educação nós precisamos e que educação nós queremos para uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais inclusiva. Eu não sei se todos que nos acompanham conhecem, mas a Unesco ela publicou 2 relatórios muito importantes sobre educação. O primeiro é o relatório FOR e o segundo é o relatório Delors, sobre a educação. No relatório Delors é onde aparece pela primeira vez a ideia de 4 princípios para construir a educação, né? O aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a viver juntos, mostrando que a educação é mais do que o processo cognitivo em si, que estaria alocado no polo de aprender a conhecer, que é a dimensão epistemológica, mas ele também envolve o aprender a fazer, portanto, a dimensão das metodologias, do mundo do trabalho, o aprender a ser, que é a dimensão ontológica, onde a pessoa precisa se conhecer, precisa tornar-se, e o aprender a viver junto, que é justamente a dimensão da convivência, né? Da solidariedade, da tolerância, da cultura de paz. Então, eu particularmente gosto muito do relatório Delors, que fala sobre a educação do futuro, mas é um relatório que já tem muitos anos e, por isso, a Unesco lançou essa nova iniciativa sobre qual é a educação que nós precisamos para o futuro. Porque nós não temos dúvida, nós da Unesco acreditamos que só a educação mudará o mundo, só a educação tem o poder de transformar o mundo em um lugar melhor. Mas nós precisamos discutir que educação nós queremos para o mundo que queremos e que educação nós precisamos para o mundo que nós queremos. É verdade. Qual o E maior desafio que tu acha que seria em eu só termos de queria, Brasil? antes de te responder sobre o desafio, eu ia emendar falando sobre a pergunta que tu fez em relação à educação para a cidadania, né? Sim, por favor. Porque, na verdade, é muito importante falar de cidadania e falar de participação cidadã, porque são pilares da democracia, né? A participação cidadã, a consciência dos seus direitos e deveres. Então, eu acho que esse, por exemplo, é um grande desafio. Eu acho que é um momento em que nós temos muita notícia falsa, muita desinformação, e tão grave quanto a pandemia que nós estamos vivendo, Cris, é a infodemia, é esse excesso de notícias e de desinformação que nem sempre são verdadeiras e que contribuem para criar problemas muito graves, porque prejudicam não só o próprio combate à pandemia, mas muitas vezes abordam temas que têm um potencial perigoso e destrutivo para a própria democracia. Então, nós precisamos aprender a consumir notícia na internet, conhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira, checar as fontes antes de reproduzir. Eu vejo que muitas pessoas recebem qualquer bobagem no WhatsApp e imediatamente encaminham, sem o devido cuidado de checar a fonte, se aquilo é verdadeiro ou falso, Sim. E contribuem muitas vezes para gerar essa infodemia e esse excesso de desinformação. Então, eu acho que nós temos muitos desafios no mundo presente, né? E a internet seguramente trouxe muitos deles, porque nem todos sabem usar da melhor maneira a informação, né, que está disponível na rede. É preciso saber consumir a informação e ter discernimento. Então, eu sempre digo que nós precisamos de mentes críticas para tempos que são críticos,
porque nós estamos vivendo um tempo muito crítico, tem muitos problemas, tem desigualdades, nós temos uma pandemia que paralisou o mundo. Então, é preciso ser corresponsável e consumir notícia e transmitir notícia com responsabilidade. É verdade. É isso que a gente procura fazer aí no Visão Social, né? De sempre também trazer a pauta positiva, como a gente costuma falar, porque Que é muito notícia ruim a importante, gente já tem, né? A todo demais. momento, né? Então a gente aqui traz esses exemplos, esses cases, como hoje está conversando contigo, para a gente está sendo uma alegria mesmo. A gente sabe que tu tem uma agenda bastante comprometida, com vários compromissos, e a gente quer te agradecer muito por estar dedicando esses momentos aqui para a gente poder para compartilhar, né, esse teu arcabouço de conhecimentos aí nessa tua trajetória já de 23 anos, nessa missão aí, né, nesses desafios aí diários que vocês têm de realmente tentar não deixar ninguém para trás, né? Eu achei tão lindo isso. Que bom que tu gostou. A gente realmente tem muito orgulho de trabalhar procurando chegar em todos, né? E, sobretudo, transformar o mundo em um lugar melhor para todos, né? Que legal. Marlova, eu acho que uma das formas de transformar o mundo em um lugar melhor, vocês estão fazendo com um projeto com a Central Única de Favelas, que é a CUFA, né, mais conhecida como a Isso. CUFA. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto. Então, a CUFA é uma parceira muito antiga da Unesco. Nós trabalhamos com a CUFA há muitos anos, há cerca de 20 anos, né? Central Única das Favelas nasceu pequena, no Rio de Janeiro, e foi se expandindo e hoje está presente em todos os estados do Brasil e, inclusive, globalmente, com uma sede em Nova York, que nós ajudamos a lançar em 2015, inclusive num evento na própria ONU, né? Então, a Central Única das Favelas desenvolveu esse projeto, que eu considero um projeto belíssimo, chamado Mães da Favela, para ajudar e apoiar as mulheres das favelas que eram, né, muito prejudicadas, estavam muito prejudicadas pela paralisação com a pandemia. Então, mulheres que são, na sua maioria, chefes de família, domésticas, diaristas, manicures, vendedoras ambulantes, trabalhadoras informais, e muitas delas ficaram sem renda. Então, o projeto Mães da Favela nasceu com a ideia de dar um cartão alimentação para que cada mãe pudesse comprar, né, os gêneros de primeira necessidade, alimentícios, de limpeza, também com a distribuição de cestas básicas, álcool gel. E é um programa extremamente bem sucedido, Cris, com uma capilaridade enorme, está presente em todo o Brasil, tem um grande número de doadores e um nível de resposta e engajamento da sociedade que é absolutamente maravilhoso. Muita, muita alegria. Palmas, parabéns. Que É, legal. então, estamos nesse trabalho com a CUFA, prosseguimos. Agora, semana que vem, vamos lançar uma nova parte do projeto Mães da Favela. Ainda não vou contar aqui qual é, mas acompanhem. Fizemos Ah, dá também um com a CUFA spoilerzinho. é, fizemos também, sem spoilerzinho, nós fizemos também com a CUFA uma série de webinars com pesquisas e levantamento do Data Favela, né? Então, é um trabalho realmente muito gratificante. Nós estamos muito contentes com esse trabalho com a CUFA. Que legal. Tem trabalhos bacanas, né, que emocionam a Muito, gente, que muito. estimulam, que mostram como é possível, às vezes, com poucos recursos, pouco investimento, às vezes até com um grupo pequeno de pessoas, como a gente consegue transformar as realidades, né, Margot? Exatamente, exatamente. Legal.
E a gente vai falar agora então de um outro projeto aí que é tão bacana, que tem a parceria já de 16 anos da Unesco, que esse ano está completando aí 35 anos, que é o Criança Esperança, que é um projeto muito bacana. Eu tive o privilégio de estar em uma organização social que foi contemplada, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas existe, dá certo mesmo, né? Então, realmente ele existe, ele funciona, né? Ele tem que cada vez chegar em mais instituições, e a gente sabe que esse ano tem esse desafio da pandemia, né? Que vai ser um evento que sempre tem, né, em parceria com a Rede Globo, vai ser diferente. Esse ano a gente já sabe que estão se reinventando. Então eu queria que tu comentasse também nessa parceria de 16 anos com Criança Esperança, o que tu viu que modificou nesses 16 anos aí? Então, eu acho que o Criança Esperança, ele é um projeto, é um programa maravilhoso, ele é o mais antigo do Brasil, não tem nada que tenha 35 anos mobilizando a sociedade, tanto do ponto de vista do engajamento para contribuir, quanto dessa maravilhosa possibilidade de usar um canal de televisão com a TV Globo, que é a maior audiência do Brasil, para levantar os temas da área social, os direitos da criança e do adolescente, dos jovens, e para fazer aquilo que nós chamamos, né, raise awareness, que é criar consciência, aumentar a conscientização da população sobre os direitos das crianças, adolescentes e jovens. E é um programa que termina também influenciando políticas públicas. O Criança Esperança, quando nasceu lá atrás, em 1986, nós não temos dúvida, ele contribuiu para a própria redação do artigo 227 e 228 da Constituição Federal, que depois deram origem à regulamentação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, né? Que completou 30 anos. Então, a gente vê que um programa como Criança Esperança, ele termina influenciando de muitas maneiras a própria formulação das políticas públicas e a participação do terceiro setor nos direitos da criança, do adolescente e dos jovens. Então, nós da Unesco nos sentimos privilegiados em fazer parte dessa corrente de solidariedade que há 35 anos contribui, né? Nós gostamos de dizer, para empoderar pessoas, criar oportunidades, mas, sobretudo, transformar vidas. Porque o que nós vemos é que o programa Criança Esperança transforma vidas. A nossa equipe ela faz visitas de monitoramento aos projetos. Sim. Porque nós somos responsáveis por receber os recursos e aplicar esses recursos recebidos, tanto da sociedade quanto das empresas doadoras. E a Unesco faz esse processo seletivo por meio de um edital público, absolutamente transparente. As ONGs todas, de todo o Brasil, podem se candidatar. Nós fornecemos um roteiro de elaboração de projetos. Esse roteiro é sempre o mais claro possível e sempre a nossa equipe fica à disposição para esclarecer dúvidas. Nós apresentamos também, além do roteiro de elaboração de projetos, os critérios de maneira clara, para que as ONGs saibam se podem ou não aplicar, sempre disponível no nosso site e no site da TV Globo. E depois que o processo seletivo está concluído, a nossa equipe ela monitora e acompanha a execução de cada um dos projetos para ter certeza que o recurso está sendo bem aplicado e que, de fato, está beneficiando as crianças, os adolescentes e os jovens. Certamente. Eu vou tentar abrir aqui, porque eu acho que tem 3 perguntas. Deixa eu ver. Quais são as ações desenvolvidas como ser voluntário nessas ações? A Carmen Lucena está perguntando.
das ações do Criança Esperança ou da CUF, eu não sei exatamente ao que ela está Pois é, se ela só botou isso. referindo. Então, assim, ó, tanto na CUFA quanto no Criança Esperança, sempre o site informa quais são as possibilidades de engajamento, se é doação, se tem como ser voluntário. No caso do Criança Esperança, sempre tem a lista de todas as organizações, Carmen, que foram selecionadas, e aí vocês podem entrar em contato. Ali tem os websites, tem os sítios, sites. Sites. Eu falei tanto espanhol antes de começar essa live que eu estou aqui falando Sítio em Portugal também. Tem o site das organizações, né? O endereço e os telefones. Então, eu não sei onde é que tu mora, se é em Santa Catarina ou em algum outro lugar do Brasil, já que o programa é ancorado em Santa em Garopaba, Catarina. Santa Catarina. Nesse lugar Ela lindo. disse que perguntou sobre as ações de catástrofes. Tá, que seria, no caso, as ações da Unesco nas emergências, né? Então, as emergências podem ser naturais, podem ser por ação terrorista, podem ser pelas guerras. Aí a Unesco ela tem uma equipe na nossa sede em Paris, que é a nossa área que coordena a resposta às emergências, né? E que faz isso de muitas formas. Aí nós temos exemplos emblemáticos, como a destruição de sítios dos patrimônios da humanidade, como, por exemplo, o Templo de Palmira, ou o minarete lá de Mossul, ou vários patrimônios que foram totalmente demolidos pela guerra na Síria. Então, a Unesco ela trabalha na reconstrução desses sítios do patrimônio mundial, né? Por exemplo, quando teve o tsunami, a Unesco tem as equipes de resposta às emergências naturais. E hoje desenvolvemos um programa de alerta para tsunamis, terremotos, em parceria com outras agências da ONU. E aí a Unesco ela tem grupos das diferentes áreas que promovem diferentes intervenções, como organizar o retorno seguro às aulas para as crianças em situação de guerra, ou em situação de conflito armado, ou em situação terrorista. Então, no site da Unesco, no site global, não o nosso do escritório aqui do Brasil, mas no www.unesco.org, tu podes consultar melhor sobre todas as ações de Unesco, as ações que a Unesco tem de resposta às emergências, quer sejam naturais ou provocadas. Tá. A Carmen disse que era isso mesmo e que ela parabeniza a equipe pelo trabalho que desenvolvem. Deixa eu ver se ela botou Muito obrigada. Prestativos e atenciosos, ela está falando aqui. Que legal. Bacana. Marlova, a gente já está quase encerrando, até por uma margem de segurança, que esses dias o Instagram me deixou assim, pendurada no pincel, como se diz, eu acabei perdendo uma live. Então, eu só te pediria as considerações finais, e aí, para uma próxima, a gente vai falar sobre a pesquisa da juventude e entrar na pauta da juventude, que hoje não deu tempo, a gente só conseguiu falar das crianças. Tá ótimo. Eu só vou aproveitar para comentar que a Unesco está lançando uma academia, isso é um spoiler, é uma coisa nova, bacana. A Unesco está lançando uma academia global, mundial de habilidades, né? Chama Global Skills Academy. A gente está traduzindo como Academia Mundial de Habilidades, com o objetivo de fornecer empregabilidade e habilidade de resiliência para 1 milhão de jovens, para que eles possam encontrar trabalho durante essa recessão que parece ser iminente, e quando, né, nós vemos que as perspectivas de emprego para os jovens estão mais escassas, estão diminuindo. Então, a Unesco lançou esse projeto, Habilidades para uma Juventude Resiliente na Era da Covid e além, né?
no Dia Mundial de Habilidades dos Jovens e também por ocasião do Dia Mundial da Juventude, que foi agora dia 12 de agosto, né? Sim. E estamos trabalhando também com os membros da Coalizão Mundial de Educação da Unesco, que foi lançada em março, para que mais pessoas se engajem para ajudar nossos jovens. Então, aqui nós temos muitos parceiros, como a Huawei, a IBM, a Microsoft, para trabalhar ajudando os jovens a encontrar trabalho, né? E também a desenvolver habilidades de empreendedorismo, porque a pesquisa que nós fizemos durante a pandemia, ela mostrou a preocupação dos jovens com o mercado de trabalho, a dificuldade com a pandemia, né? Então, eu, para terminar, quero agradecer pela oportunidade de conversar contigo e com todos que nos ouvem, é sempre muito bom. Eu considero essas lives um bate-papo muito informal, acho que é uma oportunidade de uma forma mais descontraída, mais coloquial, a gente poder contar muito sobre o trabalho da Unesco. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, me sinto muito privilegiada de liderar uma equipe de pessoas muito comprometidas. O time aqui da Unesco no Brasil é maravilhoso, é uma equipe muito coesa, muito sólida, que conhece muitos temas com os quais nós trabalhamos, e eu tenho muito orgulho de todos os colegas e de todo o trabalho que nós fazemos juntos, porque, evidentemente, nunca é uma pessoa só que constrói uma credibilidade tão grande e um trabalho tão bonito como que a Unesco faz. Então, eu convido todos a visitar nosso site, a ver o nosso relatório de resposta à Covid. Nós estamos trabalhando muito, procurando ajudar o Brasil a enfrentar essa pandemia, e eu sempre gosto de terminar dando as recomendações da Organização Mundial da Saúde para que todos se cuidem, fiquem em casa sempre que possível, usem máscara, respeitem as medidas de distanciamento com um mínimo de 1,5 metro, cumpram os protocolos de higiene sanitária, lavem as mãos, usem álcool gel, espirrem sempre com o cotovelo, né, o antebraço Sim. tapando o nariz e a boca, e procurem seguir as recomendações da nossa agência irmã, da Organização Mundial da Saúde. Assim como muitos países do mundo já estão em momento de flexibilizar as medidas de isolamento, eu tenho certeza que isso também vai acontecer aqui no Brasil, e depende de todos nós respeitar quando é o momento de ficar em isolamento e ficar em casa, e depois respeitar também, quando inicia a flexibilização, as recomendações das autoridades. Então, muito obrigada, Cris, um grande abraço para todos e muita coragem e resiliência, porque tudo isso vai passar. É, a gente acredita. A gente que tem que te agradecer. Eu quero também que tu mande o agradecimento ao Pedro e à Ana, que ficamos Devem em estar intermício aí para ouvindo. poder construir essa live. Agradecer muitíssimo, então, tu ter aceito o convite. E fica o convite já para uma próxima oportunidade a gente conversar outras pautas. A gente tem que falar sobre a cultura também, a juventude, aí a gente desdobra Cultura mais é um essas setor questões. muito afetado, Cris, muito afetado Muito pela afetado, pandemia, e né? nos preocupa demais. Tanto que a É, Unesco conduziu com os secretários estaduais de cultura, com o Fórum de Secretários, uma pesquisa para ver como essa área está impactada, e é muito sim, seriamente impactada, porque teatro, cinema, circo, shows, música, depende de aglomeração, né? é verdade. Fica para Mas uma já próxima estão oportunidade. encontrando fórmulas com drive-in, com as Isso, pessoas nos carros, se né? reinventando. Porque nós também temos criatividade, resiliência, É, imaginação para buscar maneiras de superar tudo isso. com certeza. Muito Um obrigada, então, abraço. Marlova. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Até, tá bom? Cris. Fica com Tchau. Deus.
Amém, vocês também. Tchau. Beijo, tchau. Que legal, gente. Muito bacana. Quero agradecer então à Unesco, à Ana, ao Pedro e à Marlova, né, por terem aberto esse espaço para a gente conversar com vocês. Semana que vem a gente está de volta. Eu espero que vocês tenham um final de semana bem bacana, com saúde, com segurança. E semana que vem a gente está com uma outra pauta aqui. Tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem.